Essa semana celebramos o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, que é uma data importante para reforçar informação e cuidado. E você sabia que, além dos tremores, a doença também pode afetar a memória e o comportamento? Essa é uma complicação comum nos idosos e um desafio para as famílias. É por isso que hoje, no Pausa do Café, a gente vai falar sobre a demência de Parkinson. E com muito prazer, a gente recebe mais uma vez o clínico geral e geriatra, doutor Alexandre Brito. Doutor, bom dia, bem-vindo. Vamos servir esse café especial aí para o senhor, tá? E a primeira pergunta é a seguinte, doutor, o que é a demência associada à doença de Parkinson e por que que ela acontece? O que é essa demência, por que que isso acontece? Bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. É um tema importante, é um tema especial sim, porque com o envelhecimento da população global, né, e no Brasil, muito obrigado, e no Brasil a gente tem esse avanço na idade mesmo, as patologias crônicas, elas vão ficando mais presentes e quanto mais anos de convivência com essas patologias, mais o surgimento de novos quadros clínicos em decorrência do processo degenerativo, porque o Parkinson, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa, ou seja, ela com o passar da idade pode ir piorando, né? E aí uma das, vamos dizer, complicações ou de quadro clínico associado ao Parkinson é a demência. Então, Parkinson não é só questão motora ali, da rigidez, do tremor, existe muita coisa, tá? Além disso, e uma delas é a demência, tá? Acontece porque é um processo degenerativo, o cérebro vai apresentando alterações, disfunções, né? E aí pode surgir a demência, sim. E quais são os primeiros sinais de alerta que a família deve observar, principalmente ali no idoso que tem Parkinson? Aquela velha historinha, né? Vai mudando aquele padrão clínico, aquele padrão de comportamento, de atitude. Então, o paciente com Parkinson, você vai ficando com um raciocínio mais lento. As respostas mais demoradas, dificuldade na execução das pequenas tarefas do dia a dia, na hora das refeições, no deslocamento, nos autocuidados, lá no banheiro, enfim. Então você começa a desconfiar, olha, ele está tendo dificuldade de fazer o que ele, mesmo com a doença de Parkinson, aquelas repercussões motoras, ele fazia. Ele está com dificuldade, ele está mais lento, ele não está acertando. Ele está com dificuldade de aproximar os objetos. Essa atitude de pegar aqui a xícara, falando, raciocinando, respondendo vocês, colocar aqui na posição, isso depende de uma função, né, que é a visoespacial, o domínio visoespacial, que eles vão perdendo também. E pode surgir alucinações. Então veja que é mais um quadro que se confunde com outras demências, demências por corpos de Levy, que a gente já falou aqui, né? Então existe alucinação, essas alucinações marcadamente são muito detalhadas. Então eles veem muitas crianças e detalham as crianças, animais. Então é um quadro clínico rico, né? E é uma patologia realmente que a gente precisa estar atento no consultório e juntar profissionais, né, para cuidar desse paciente. Doutor, essa demência, ela aparece em todos os pacientes com Parkinson ou existem fatores de risco? E outra questão que deve ter muita gente perguntando em casa, por que em alguns pacientes aparecem e por que outras pessoas com Parkinson não desenvolvem essa demência? É uma pergunta difícil, porque depende, obviamente, de vários fatores. Então, assim, alterações vasculares, que já deixa qualquer paciente predisposto a desenvolver uma demência vascular, né? Que por trás tem uma hipertensão ao longo do tempo, que avançou ou não foi muito adequadamente bem tratada, o diabetes, né? Predisposição genética, como é que esse Parkinson foi tratado e conduzido ao longo desse processo degenerativo. Esse paciente se manteve ativo a todo instante, com atividade física. A questão da fisioterapia é importante para trabalhar a motricidade, mas a atividade física sempre, né? Eu costumo indicar muito, não estou fazendo propaganda, mas é necessário a gente falar. O Pilates é essencial para esses pacientes, para a questão do domínio visoespacial, né? O Pilates trabalha domínio visoespacial, trabalha as articulações, trabalha o equilíbrio. A mobilidade. A mobilidade. Então, a gente, nesse momento de utilidade pública, a gente deve ser direto e dizer o que realmente se merece dizer a favor dos nossos pacientes, que é a nossa preocupação maior.
Então, existe essa complexidade do quadro. É muito difícil dizer o que é que vai fazer você desenvolver uma demência no Parkinson. Mas, claro, um Parkinson de muitos anos, o paciente vai estar muito propenso a desenvolver a demência, até porque o envelhecimento da população, mesmo convivendo com essas patologias crônicas, está maior. Então, vão surgindo mais sintomas, né, mais manifestações clínicas, e esses pacientes precisam ser acompanhados. Neurologista, geriatra, psiquiatra, fisioterapeuta, fono, educador físico, pilates. Enriquecer esse paciente com esses atributos clínicos faz com que ele tenha uma qualidade de vida excelente. Sem contar que o tratamento avançou muito, as substâncias medicamentosas estão cada vez mais trabalhadas nisso, e aí a gente tem bons resultados. E como é que essa condição, ela impacta no dia a dia e na autonomia desse idoso? Vai impactar em algum momento, principalmente quando surgem essas alterações, né? Então é preciso ter cuidado com a queda nesses pacientes, né? E aí vem aquela questão de estar de olho também na saúde osteometabólica, né? A questão da saúde óssea desses pacientes. Então, se tiver mais intercorrências, se tiver essas ocorrências mais delicadas que afetam ali a saúde física desse paciente, ele vai se complicando mais. Então, depende muito dessas circunstâncias para a gente fazer um prognóstico, tá? Doutor, no mundo, como é que são as pesquisas no desenvolvimento para minimizar ou até cura da demência, da doença de Parkinson? E aí eu deixaria na esfera mais do pessoal da neurologia. Mas o que eu posso dizer é que avançou muito, tanto a parte da intervenção, tá? Medicamentosa? Intervenção mesmo, procedimentos mesmo. Sim. A questão do diagnóstico, tá? Diagnóstico precoce, e a questão da farmacológica também. E as orientações para quem está em casa agora, tem um idoso na família, uma mãe, um avô, uma avó, para os cuidadores também, né, para os familiares, para todo mundo que tem um idoso em casa. Ficar atento a que sinal, o que é que acende então esse sinal de alerta para que eu diga, não, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, eu acho que está nessa condição, eu preciso buscar uma ajuda. Tem algo que seria o pontapé para acionar aquele botãozinho lá do start e dizer, eu tenho que buscar ajuda? Excelente pergunta, Douglas. O pessoal se preocupa muito, os familiares se preocupam muito quando o idoso começa a tremer. Mas o tremor é muito inespecífico, não é? E não é esse o foco principal. Olha, está tremendo. Não, peraí. Está tremendo em que situações? Numa situação de ansiedade, numa apreensão, no momento que está com outras pessoas da família, e depois esse tremor passa? É um tremor de execução, ou ele mesmo quando vai executar um movimento, ele continua tremendo? Porque isso vai descartando, tá? Quando a gente aperta a mão, cumprimenta um paciente com Parkinson, acaba o tremor. Então não é um tremor de execução. Então a gente vai conversando sempre com a família no consultório para explicar. Mas, gente, não é só o tremor. Se ele está ficando mais lento no movimento, né? Se ele está ficando mais rígido, a expressão facial está ficando mais congelada, ele não expressa as emoções com aquelas contrações da musculatura que a gente tem, né? E o sorriso é o que contrai mais músculos no corpo, é o sorriso. Então, enfim, ele vai perdendo essa mímica facial. Isso aos poucos, né? Isso aos poucos. Não é de uma hora para outra. Mas são sinais que têm que ser observados, né? Até alteração intestinal. Então, alterações, o hábito intestinal do paciente, de repente, pode mudar e pode ser um prelúdio do Parkinson. É inespecífico, mas se surgir alguma novidade, converse com o geriatra. Doutor, muito obrigada pela sua contribuição, falando, é claro, sobre essas complicações e principalmente a demência. Muito obrigada mesmo e até a próxima semana. Se Deus quiser, será um prazer. Até mais, doutor. Saúde, tá? Muito obrigado. Querido.